Vamos lá, pessoal. Vamos corrigir a número 8 aí, tá? E ela diz assim, aí tem uma propriedadezinha pra gente aprender mais uma coisa, né? Então, cada dia a gente vai aprendendo um negocinho aí. Então, vocês vão anotando no caderno aí para que isso é muito importante depois para você resolver os outros exercícios. Então, ele diz assim, sabendo que ao quadrado é igual a menos um e que θ está compreendido entre zero e θ sobre 2, o número complexo cosseno de θ mais i seno de θ dividido por cosseno de θ menos i seno de θ é igual a... Então a gente tem que fazer o seguinte, essa divisão aí de cosseno de θ mais i seno de θ dividido por cosseno de θ menos i seno de θ, a gente tem que fazer o seguinte primeiro, multiplicar pelo conjugado do de baixo em cima e embaixo, né? Então nós vamos ter aqui, ó, cosseno de θ mais i seno de θ. Multiplicando embaixo por cosseno de θ mais i vezes seno de θ. Então, em cima, nós temos o seguinte, ó, quando você tem um número complexo na forma trigonométrica e multiplica por outro, né, na forma trigonométrica, você faz o quê? Soma, né, os ângulos θ. Então, aqui, ó, a gente vai escrever assim primeiro, ó, cosseno de θ mais i seno de θ, tudo isso ao quadrado, que é ele vezes ele mesmo, beleza? Embaixo, nós temos a diferença de dois quadrados, tá? Então, lembrando lá do a mais b que multiplica a menos b, que a gente já viu lá no produto notável. Então, é cosseno ao quadrado de θ menos i ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ. Em cima, a gente já tinha visto, né? Que é só somar o θ. Então, é cosseno de 2θ mais i vezes seno de 2θ, né? Que quando você multiplica, soma os ângulos. Então, θ mais θ, que dá 2θ. Agora, aqui embaixo, ó, esse i ao quadrado aqui, ele não é menos 1, vai trocar esse sinal aqui. Então, vai ficar assim, ó, cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Isso aqui, tá, equivale a 1. Tá? Isso aí é uma propriedade aí do cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é sempre igual a 1, tá bom? Então, o nosso resultado aí é cosseno de 2θ mais i seno de 2θ. Tá? Então, tem mais uma coisinha aí que vocês aprenderam hoje, que cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é igual a 1. Beleza? Vamos lá, seguindo aí, pessoal, ele te dá um gráfico, tá? E ele diz assim: o gráfico mostra a representação geométrica dos números complexos Z1, Z2 e Z3. Sabendo que um módulo de Z1 é igual a Z2, afirma-se o seguinte: Z2 é o complexo conjugado de Z1? Não, né? Porque olha só, você tem aqui um valor para cá, então esse cara aqui é o Z1, e o outro está para cá, esse aqui é o Z2. Vocês têm módulos iguais, né? Então, esse cara aqui é 45, esse cara aqui também é 45. Para eles serem conjugados, quem é que tinha que trocar o sinal? Não era da imagem? Então, a imagem deles são iguais. O que troca o sinal aqui, ó, é da parte real. Então, eles não são conjugados, tá? Aqui é a A e aqui é o menos A. Agora, o B, ó, ele é igual por 2. Então, a 1 é falso. A número 2 ele diz assim, ó, se Z1, né, se o módulo de Z1 é igual a raiz de 2, então a área do triângulo cujos vértices são os pontos Z1, Z2 e Z3 é igual a 4? Também não, né? Porque olha só, se você tem aqui, ó,
O Z1 está aqui, o Z3 está aqui embaixo, né? Então o Z3 ele é menos I, então quer dizer que esse ponto aqui é o menos 1, certo? Se ele diz que esse cara aqui, o Z1, ele tem módulo raiz de 2, então isso aqui é a raiz de 2, aqui também é a raiz de 2, porque eles são iguais. Então para esse aqui ser raiz de 2, isso aqui é um triângulo retângulo, então esse cara aqui tem que valer 1 e esse cara aqui tem que valer 1, certo? Porque se você fizer hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos, aqui vai ficar 1 mais 1, 2, raiz de 2, certo? Então aqui é 1 e aqui é 1. Se esse cara aqui é 1, aqui eu tenho 1, então aqui eu tenho 1. Então o triângulo seria esse cara aqui, ó. Então como é que eu acho a altura de um triângulo? Né? Base. Então a base dele aqui, ó, é 2 vezes a altura que é 2, dividido por 2, tá? Porque daqui do menos 1 até o 1 aqui, ó, eu tenho altura o quê? Ó, do 1 ao menos 1, eu tenho altura 2, certo? Então é base, que é 2, que é 1 mais 1, vezes a altura dividido por 2. Então a área dele aqui é 2, não é 4, certo? E na número 3, por que que ela está certa? Porque ele diz que Z1 dividido por Z2 está localizado no terceiro quadrante. Para eu saber qual é o quadrante, basta eu saber qual é o ângulo. O que você tem que saber aqui é o seguinte, ó. Então, número 3, ó. Vamos fazer aqui de novo aqui, tá uma bagunça. Então nós temos aqui, ó. Aqui, ó, quem? O Z1. Quem é o Z1? Z1 é esse cara aqui, que tem o argumento 45, certo? Então esse é o Z1. E o Z3, ele tá aqui, ó. Agora, qual é o argumento do Z3? O argumento você sempre olha no sentido anti-horário para cá. Então esse ângulo aqui é o 270, certo? Então o Z3 tem um ângulo 270 e o Z1 tem um ângulo 45. 270 menos 45 dá 225. 225 graus está no terceiro quadrante, porque se você fizer o 225 vai estar aqui, ó, no terceiro quadrante. Esse é o primeiro, esse aqui é o segundo, esse é o terceiro e esse aqui é o quarto quadrante. Então Z1, ou Z3 dividido por Z1, você vai subtrair os seus argumentos. Então é 270 menos 45 que dá 225. Eu só preciso saber do argumento para saber em que quadrante ele está. Beleza? Então a nossa letra aí é a letra B de bola. Vamos lá, continuando aí, ele te dá um gráfico agora. Ele diz assim: na figura adiante, os pontos A, B e C são imagem do números complexos Z1, Z2 e Z3. Então, olha só, ele diz que o módulo de Z1, Z2 e Z3 são iguais à raiz de 3 e que θ é 60 graus. Então, ele quer saber a soma de Z1, de Z2 e Z3. Então, eu preciso saber quem é o Z1, né? Então, para saber quem é o Z1, eu sei que o módulo é a raiz de 3. Então, eu vou escrever assim, ó, raiz de 3 é um módulo. Aí eu vou ter, qual é o argumento de Z1, que é da letra A? É o ângulo θ, que é 60. Então vai ser cosseno de 60 mais I seno de 60. Beleza? Bem, cosseno de 60 é igual a meio. Então vai ficar raiz de 3 igual a meio mais I. O 160 é a raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, escrevendo aí o número complexo Z1, nós temos raiz de 3 vezes meio da raiz de 3 sobre 2, mais raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. 3 sobre 2i. Então, esse é o número complexo Z1. O Z2, eu estou vendo que ele tem o mesmo argumento, só que ele está do lado negativo, então o A dele é negativo. Então, nós temos que Z2 vai ser o mesmo valor, só que aqui é negativo, que é a raiz de 3, né? Raiz de 3 sobre 2, mais 3 sobre 2. Ó, o B ele tem o mesmo valor positivo aí. Então, esse é o Z2, tá? O Z3 tem módulo raiz de 3 e o argumento dele
é o 270. Então eu tenho cosseno de 270 mais I seno de 270. Lembrando que você tem que olhar no plano cartesiano. Então se ele está aqui, ó, se o módulo dele é esse valor aqui, ó, que é o C, né? O argumento dele, você começa do eixo X e vai no sentido anti-horário até chegar no seu módulo, tá? Então, essa volta aqui tem 270 graus, tá? Então, esse aqui é o nosso Z3 com 270 graus aí, beleza? Então, qual é o cosseno de 270 graus? O cosseno de 270 graus é zero, tá? Porque ele está no eixo do seno, lembrando que aqui é o eixo do seno e aqui é o do cosseno, tá? Então, o seno dele que é 1. Então, o nosso Z3, ele é a raiz de 3i, beleza? Então, a gente já tem os 3 aí. Agora é só somar esses valores aí. Então, somando Z1 com Z2 com Z3, eu somo a parte real. Então, a parte real aqui é raiz de 3 sobre 2 com menos raiz de 3 sobre 2. Isso aqui zerou. Aqui tem um zero, né, cara? Essa aqui não tinha a parte real, é zero. Então, nós temos aqui a soma que é zero. Agora, o I vai ficar 3 sobre 2 mais 3 sobre 2 é 6 sobre 2, menos raiz de 3, tá? Então, eu não posso somar esses dois aqui. Então, aqui, ó, vou botar o I em evidência aqui, tá? Aqui, ó. Somando esses dois aqui, eu tenho 6 sobre 2i. Agora, eu não posso somar o 3i aqui, ó, que deu aqui, tá? Com esse raiz de 3. Então, ele vai continuar sendo menos raiz de 3i. Então, nós temos que o 3, que é o 6 sobre 2, tá? Coloquei o i em evidência. Então, a nossa resposta é 3 menos raiz de 3i. Tá legal? Então, nossa letra aí é a letra A, tá? Cuidado para não confundir com a letra B. Não é 3 menos raiz de 3i, é 3i menos raiz de 3i. Eu só coloquei o i em evidência. Então, ó, foi o que ele fez lá, tá? Porque você não pode subtrair 3 de raiz de 3. Por isso que ele fez isso. Tudo bem?